Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos falar hoje sobre os marcadores moleculares, CNPS. Os integrantes do nosso grupo são a Ana Flávia, Cássio, a Fernanda, a Isabela, a Jennifer, a Mariane e o Pedro. Somos estudantes do 5º período do curso de Biomedicina da PUC Minas Campus Betim. No decorrer do nosso trabalho, vamos falar sobre o que são os marcadores moleculares, a metodologia utilizada, como identificar esses marcadores, suas aplicações, as vantagens e desvantagens, as perspectivas para o futuro e a aplicação na biomedicina, e por fim, as referências utilizadas. Olá, eu vou falar sobre o que são os marcadores SNP, que é a abreviação para polimorfismos de nucleotídeo único. Do inglês, são chamados de Single Nucleotide Polymorphisms. Eles têm como base as alterações mais elementares da molécula de DNA, ou seja, são mutações em bases únicas da cadeia de bases nitrogenadas, que é a adenina, citosina, timina e guanina. A gente pode citar exemplos dessas mutações, transições e transversões. As transições elas ocorrem entre trocas de bases purínicas, que é a adenina por guanina, ou entre bases pirimidínicas, que é a citosina por timina. Já as transversões, elas ocorrem onde há troca entre bases purínicas por pirimidínicas, que é a adenina por timina, guanina por citosina, timina por adenina e citosina por guanina. Embora, em princípio, em cada posição da sequência de DNA seja possível ocorrer as 4 bases nucleotídicas, na prática, os SNPs são geralmente considerados bialéricos, e uma das razões para isso é a baixa frequência de substituições de nucleotídeo único que originaram os SNPs, que é estimado estar entre 1 vezes 10 a potência de menos 9 e 5 vezes 10 a potência de menos 9 por nucleotídeo por geração nas posições neutras em mamíferos. Por serem considerados bialéricos, os SNPs eles são menos informativos por locus examinado quando comparado a outros marcadores, como por exemplo os microsatélites, ou seja, SSRs na abreviação, e do inglês Simple Sequence Repeats. Então os SNPs eles são a classe mais abundante de variação genética que é encontrada em genomas eucarióticos, e isso representa aproximadamente 90% do genoma humano. Cerca de 15 milhões de SNPs já foram identificados em humanos pelo projeto 1000 Genomas. A densidade desses SNPs pode variar substancialmente entre diferentes regiões de um genoma e entre diferentes espécies. Os SNPs eles estão presentes em regiões codificadoras, que são os exons, e as regiões não codificadoras também, que são os intros e regiões intergênicas. Existem vários métodos e tecnologias para a genotipagem dos SNPs. Cada uma tem as suas vantagens e desvantagens, técnicas e custos variados. O método mais básico para a genotipagem dos SNPs em regiões específicas do genoma é baseado na técnica de PCR. O fragmento contendo o SNP de interesse é amplificado com iniciadores específicos, purificado e submetido a um tratamento com uma enzima de restrição, que reconheça apenas um dos alelos. Posteriormente, os fragmentos são separados por eletroforese para a diferenciação dos alelos por tamanho. Os equipamentos usados são apenas um termociclador e equipamentos específicos para a eletroforese. Outra técnica para a genotipagem dos SNPs é a metodologia que utiliza sequenciadores automáticos para a realização da eletroforese de produtos da PCR marcados com corantes fluorescentes. Após a amplificação do fragmento desejado, realiza-se uma mineração de sequenciamento com a finalidade de determinar o genotipo na base desejada. Essa metodologia permite a genotipagem de mais de um SNP em um mesmo fragmento, ou em fragmentos diferentes. Em termos práticos, é possível genotipar mais de 10 SNPs em um mesmo ensaio. Embora essa metodologia tenha trazido um grande avanço e seja baseada em equipamentos que normalmente são encontrados em instituições de ensino e pesquisa, ainda é necessária uma grande quantidade de trabalho para a geração dos dados. Olá pessoal, eu vou dar continuidade ao nosso trabalho falando um pouquinho da identificação. Bom, como fazer essa identificação dos SNPs, né? Eles são baseados na detecção do polimorfismo, né, resultante da alteração de uma única base no genoma. Como os meninos falaram anteriormente, né, eles possuem uma natureza bialérica e são abundantes no genoma, tanto em regiões expressas quanto nas não expressas. E diferentes estratégias são adotadas para a identificação desses SNPs. Atualmente,
O sequenciamento em larga escala do genoma de vários táxons, permite a identificação por meio da exploração de milhares de sequências geradas. Mas, independentemente do método de identificação, é fundamental o uso da ferramenta de bioinformática, para auxiliar nesse processo, e deve realizar uma validação experimental do polimorfismo, podendo ser por microarranjos, DHPLC, espectrometria de massa, PCR em tempo real, sequenciamento de base única e entre outros. Basicamente, essas técnicas têm como vantagem fazer a genotipagem de milhares de loci. Loci é a posição que um gene ocupa em um cromossomo e, simultaneamente, possuem a natureza condominante. Bom, agora eu vou falar um pouquinho de algumas características dos meios de detecção, O primeiro deles é baseado no método de sequenciamento de Sanger. Nesse sequenciamento, a detecção de SNPs, ele se distribui aleatoriamente, pelo genoma, que se dá através do alinhamento de uma sequência de um fragmento aleatório, como uma sequência de consenso. Esse processo ele acaba sendo limitado pela capacidade de geração e análise de sequências de um laboratório, assim como pela necessidade da existência de uma sequência referência. O genoma da espécie ele tem que estar sequenciado, e uma das alternativas para prospectar os SNPs é o sequenciamento direto de fragmentos específicos do genoma, amplificados pelo PCR. Ele separa, as sequências e permite a mineração de SNPs para uma região de interesse. Bom, os próximos a serem citados é a técnica de PCR, RFLP, os mini-sequenciamentos e o PCR em tempo real. Os mini-sequenciamentos, eles separam por eletroforese, para a diferenciação dos alelos através do tamanho. Além de ser extremamente trabalhoso, o emprego desse método, ele precisa de uma enzima de restrição para diferenciar dois alelos, o que nem sempre é possível, Essa metodologia não permite a paralelização de ensaios e geralmente é possível genotipar um logo por ensaio. Por um outro lado, é uma técnica que não requer equipamentos avançados, só precisa de um termociclador e equipamentos de eletroforese. Já a metodologia do PCR em tempo real utiliza sequenciadores automáticos, para realização e alguns produtos como marcadores com corantes fluorescentes. Após a amplificação de um fragmento desejado, realiza uma mineração do sequenciamento com a finalidade de determinar o genótipo na base desejada. Essa metodologia ela acaba permitindo também a genotipagem de mais de um SNP em um mesmo fragmento ou em fragmentos diferentes. Essa técnica ela traz um grande avanço e ela utiliza equipamentos encontrados em instituições de ensino-pesquisa. Por fim, nós temos os microarranjos de DNA e a espectrometria de massa. Essas metodologias elas permitem a genotipagem de dezenas de marcadores ao mesmo tempo, no mesmo ensaio, com uma diminuição significativa da mão de obra. Mas o sucesso da implementação desse método está na fase da produção dos microarranjos, que por sua vez requer uma grande expertise, não é simplesmente ser padronizada, Assim como nessa, nos outros slides estão exemplificados alguns elementos ou até mesmo a ilustração de como esses métodos são encontrados. Os marcadores SNPs representam a terceira geração de marcadores moleculares e são empregados com sucesso em diversos estudos. Podemos destacar a aplicação dos marcadores SNPs na investigação à variação genética e estrutura populacional, reconstrução filogenética e aplicação de taxonomia, análise de seleção natural e evolução adaptativa, construção de mapas genéticos, estudo de associação entre genótipo e fenótipo e análises genéticas do DNA humano, incluindo associação com doenças. Aprofundando em alguns exemplos, o mapeamento genético da variação genômica natural ou induzida é uma poderosa abordagem para entender a função dos genes em uma variedade de processos biológicos. A alta densidade dos marcadores SNPs nos genomas os torna ideais para estruturar a herança de regiões genômicas. Por fim,
Análise genética do DNA humano. Com o avanço das tecnologias de sequenciamento e o maior conhecimento acerca do genoma humano, o uso de SNPs com a finalidade de identificar individualmente seres humanos tem se tornado cada vez mais comum. Frequentemente, amostras biológicas de cenas de crime ou de amostras fósseis estão misturadas em pouca quantidade ou com a conservação comprometida. E nesse sentido, a possibilidade de trabalhar com amplicons de menor tamanho e com menor taxa de mutação é bastante interessante. Isabela vai nos falar agora as vantagens e desvantagens desses marcadores. Uma das grandes vantagens dos marcadores CNP citada é a fácil convenção entre os ensaios entre diferentes plataformas. Novas plataformas para genotipagens de painéis de CNPS de baixa e média densidade estão disponíveis e sendo geradas. A fácil transferência dos ensaios entre as plataformas aumentadas a competição entre as empresas geradoras de tecnologia, levando às melhoras da tecnologia e redução de custos, além da abundância do genoma, elevado grau de poliformismo e detecção de diferentes alelos para genes de interesse. Para as desvantagens, temos a baixa informação genética em cada loco e a baixa redutibilidade, limitados para estudos de diversidades genéticas a nível da população e alto custo de desenvolvimento. A Ana Flávia agora vai falar um pouquinho sobre como é a perspectiva do futuro. Então, gente, os chips de genotipagem de alta densidade disponíveis para espécies de interesse zootécnico estão sendo extensamente utilizados por grupos do mundo todo para desenvolvimento de ferramentas de seleção genômica. Temos no artigo analisado, no caso dos bovinos, embora os chips da época, por volta de 2009, fossem adequados para estudos com a maioria das raças taurinas, os estudos em andamento revelaram que em certas raças, principalmente no grupo de zebuíno, os marcadores contidos nos chips apresentam informatividade reduzida. Com isso, um número significativo de marcadores não pôde ser utilizado nas análises por estar fixado na raça ou por apresentar MAF, Minor Allele Frequency, próxima de zero, e negociações para desenvolvimento de novos chips com mais marcadores derivados de um número maior de raças estavam em andamento. Uma nova onda de tecnologias de sequenciamento de ácidos nucleicos estava prestes a ser lançada no mercado e prometia gerar uma nova revolução no campo das ciências genômicas também no ano de 2009. E a Pacific Bioscience detinha uma tecnologia que podia sequenciar um genoma mamífero em apenas algumas horas a um custo total entre $500 e $1.000. E quando disponível, metodologias como essa mudarão completamente a maneira como se prospecta marcadores SNPs. Além disso, é possível imaginar que os chips de genotipagem de alta densidade poderão se tornar obsoletos, já que será possível determinar o genoma de cada indivíduo em um programa de avaliação genética, caracterizando todo e qualquer polimorfismo ali existente. A única certeza que se tem do futuro é que os próximos anos trarão grandes e estimulantes avanços para o melhoramento do sequenciamento dos seres, assim como já estamos vivenciando ordianamente. E a Jennifer agora vai nos mostrar a atuação do biomédico com esses marcadores. Aplicação na biomedicina. Os marcadores SNPs são utilizados para mapeamento genético, genotipagem, além de serem grande aposta para a aplicação da medicina individualizada. No entanto, sua aplicação mais relevante é a utilização na comparação de genomas de corte. As técnicas de biologia molecular em utilização dos SNPs podem se basear em sequenciamento e comparação de alinhamento de sequências. E como esses marcadores têm grandes utilizações, podem oferecer para um biomédico a atuação em genética, biologia molecular e análises clínicas. E essas foram as referências utilizadas para desenvolvermos o nosso trabalho. Agradecemos a atenção de todos e até a próxima!